Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje eu vou fazer mais um episódio da série sobre arranjos e orquestrações, a série chamada O Arranjador Completo. A gente vai adentrando esse universo, vai falando sobre esses assuntos através da obra do nosso grande mestre Sami Nestico, de quem eu vou sempre falando e vou deixando sempre o link aqui na página para a gente consultar, ver o livro, se puder comprar, dar de presente para alguém. Vai vendo também os arranjos do mestre, se você toca numa banda, faz parte de uma orquestra, estão sempre à disposição. Enfim, se você puder, vai sempre dando uma olhadinha. Tem um documentário que vai sair também sobre ele, bem interessante. Também vou deixar o link aqui, tá bom? Hoje eu vou falar sobre os metais. O trompete é construído em si bemol e é escrito uma segunda maior acima da onde ele soa. Ele possui um som dinâmico, bastante penetrante, seja atuando como um solo, mas também dentro de uma seção com voz principal, dobrando oitavas com outros trompetes ou atuando ainda na linha acima de todo o naipe de trompetes. E ele também é igualmente efetivo em uníssonos com sax alto, guitarras ou dobrando oitavas com sax tenor e trombones. O trompete ainda é o instrumento mais flexível da família dos metais, e nas mãos de um bom instrumentista ele pode facilmente assumir o papel de destaque no naipe. Você deve prestar bastante atenção ao uso deles em passagens muito longas e prolongadas, sustentadas, e ao invés deles você pode procurar usar instrumentos que lidem melhor com essas questões de resistência, de notas longas. Assim a gente vai ter sempre os instrumentistas nos melhor das condições deles, como a gente costuma dizer, com todo o gás, entendeu? Quando a gente quiser explorar mais a fundo aquelas passagens mais dramáticas, mais densas. E lembre-se ainda, e talvez sobretudo, que mais agudo não é sinônimo de som com mais pressão ou melhor. A gente vai vendo vários exemplos de utilização dos trompetes ao longo dos episódios. O flugel é escrito exatamente como um trompete, mas possui a região um pouco mais limitada. Porém, esse som um pouco mais suave dele oferece uma boa opção em contraste ao som mais brilhante do trompete. O flugel ele é mais efetivo assim quando a gente usa como solista, mas ele também pode ser combinado em uníssonos com outros instrumentos. Pode ser usado na primeira voz de um naipe de metais um pouco mais suave, mas a gente não deve usar ele como um substituto do trompete. Em vez disso, a gente deve procurar preservar e aproveitar a sonoridade dele mesmo, que é diferente da do trompete, conforme a gente vai ver na introdução dessa música do Setting Glass. Nesse arranjo, são 7 metais, eles vão tocando material temático numa sonoridade um pouco mais fechada, e esse clima vai mudando a partir do compasso 6. Logo em seguida já tem a entrada do flugel num clima bastante sentimental. O trombone atua na região tenor e é um instrumento não transpositor, escrito na clave de Fá. Ele possui um sistema de 7 posições, cada qual produzindo as notas da série harmônica. Observando a tabela, você pode notar como pode ser difícil para um instrumentista saltar bem rápido as posições mais graves, sexta e sétima, como um Mi e um Si grave, lá para a primeira e a segunda posição. Então, a gente deve evitar as figuras que transitem por essas notas, elas são praticamente intocáveis, impraticáveis nos andamentos rápidos.
Os trombones podem ainda formar um naipe independente ou dar suporte aos trompetes. Eles podem ainda construir belas texturas em acompanhamentos solos ou em combinações com saxes e trompas, além de aparecerem bastante como instrumentos solo com sonoridades podem ser suaves, melodiosas, mas também podem fazer discursos heróicos, impactantes e até humorísticos. A gente vai escutar no primeiro chorus do 88 Bass Street um belo naipe de trombones tocando numa região relaxada, usando vozes fechadas e que são sempre respondidos pelo conjunto formado por trompetes em surdina e flautas tocando o mesmo material temático, respondendo. O trombone baixo é um instrumento valioso em qualquer orquestra e ele é capaz de tocar as notas desde a mais grave lá do trombone tenor até o último si bemol pedal. Ele imprime bastante força e profundidade, ampliando o espectro do naipe de metais, podendo servir como uma pilastra harmônica sólida. Você não deve escrever notas além desse Fá, porque vai contra o próprio conceito desse instrumento. E você deve prestar atenção às respirações, visto que esse instrumento requer bastante ar, sobretudo para fazer as notas mais longas. A trompa é um instrumento construído em Fá e por isso sua escrita é transposta uma quinta justa acima da onde ela soa. Ela pode ter um som misterioso e meio assustador, mas também se mistura bem com madeiras e metais. Você pode ainda fazer solos com ela, reforçar linhas e ela pode ser usada em conjuntos com outras trompas, fazendo aqueles uníssonos, sabe, ultrapassando a orquestra. Conforme a gente já viu, elas podem também formar aquelas cortinas harmônicas, se a gente combinar com os trombones, por exemplo. Você pode ouvir esse tipo de clima cool, esse clima legal com trompas, ouvindo as baladas do Henry Mancini, por exemplo, que misturem trompas e trombones. E quando a gente for escrever para um grupo grande de madeiras, a gente deve manter o equilíbrio usando duas trompas para cada trompete ou trombone. E a gente também pode contar com um timbre mais distante, mais metálico, que pode ser produzido quando os instrumentistas abafam o som inserindo a mão na campana, atuando como uma espécie de surdina. A gente pode obter uma sonoridade bastante particular para usar em efeitos dramáticos, por exemplo, quando o acompanhamento é mais leve. Esse tipo de sonoridade abafada normalmente é indicada na partitura, um sinal de mais sobre as notas ou sobre o trecho que você deseja, e depois você deve indicar a mudança de novo novamente para o som aberto. A gente vai ver vários exemplos nas gravações do decorrer da série. A tuba é outro instrumento não transpositor e também é escrita na clave de Fá. Um bom tubista pode produzir um som suave, aveludado e controlado. A tuba pode representar uma grande soma para uma orquestra e, de um modo geral, o seu papel central é dar suporte para os trombones e para as trompas, acrescentando ênfase a certas figuras musicais e à qualidade sonora em geral. Ela também pode ser usada para tocar linhas ou em trechos solos. O eufônio é construído em si bemol e a série harmônica que ele produz é a mesma do trompete, por isso ele pode ser escrito na clave de Fá ou transposto uma nona acima de onde ele soa para a clave de Sol. Ele possui uma projeção e um timbre bem característicos, além de uma execução que não é tão complicada, uma sonoridade também equilibrada de um modo geral. Ele também é bastante expressivo, o que faz dele mais uma opção para solos e linhas melódicas independentes.
Os metais são considerados por muitos músicos e arranjadores como sendo o naipe com sonoridades mais vibrantes e excitantes da orquestra. A gente viu vários exemplos de utilização de metais nesse episódio, mas existem ainda inúmeras outras formas da gente abordar a escrita para metais dentro das formas não convencionais. E todas essas formas são excelentes oportunidades para a exibição de música, músicos e arranjadores no mais alto nível. A gente deve tomar cuidado para sempre manter um olhar criterioso sobre o trabalho, sobretudo quando utiliza instrumentos como esses, que têm bastante peculiaridades. Então a gente não deve escrever figuras estranhas, adaptadas, guitarrísticas, pianísticas, coisas que não sejam da natureza, das possibilidades mesmo desses instrumentos. E lembre-se, os arranjos eles são julgados como eles soam e não pelo grau de dificuldade. Grandes arranjos escritos e executados por caras como Duke Ellington, o próprio Sam Nestico, fazem parte do repertório de escolas de jazz e não apenas do repertório de profissionais, ok? No próximo exemplo, a gente acompanha a música Winner's Cycle, que traz os metais como foco central. A gente vai reparar que os trompetes eles vão tocando tríades e uníssonos, enquanto os trombones fazem a harmonia completa no próprio naipe, com os acordes bem espalhados numa sonoridade bem cheia, bastante presente. E a gente pode escutar grandes exemplos, todo o tipo de sonoridade dos metais ouvindo a orquestra do Count Basie, com aquela metaleira que estampou, que fez história na história do jazz. Os metais são um grande núcleo dos conjuntos de jazz ou orquestrais. E aqui você pode ver algumas montagens de acorde, alguns voicings que funcionam bem e são bastante equilibrados. Se a região permitir, você deve escrever tríades nas vozes superiores, com o quarto trompete dobrando a primeira oitava abaixo. Os trombones vão fazer o suporte e o complemento harmônico, formando um bloco, um conjunto bastante equilibrado e sonoro. E como parte complementar a esse episódio dos metais, a gente vai ver uns exemplos de metais e saxofones usados juntos, porém cada naipe sendo usado como uma seção sonora independente. Embora a gente deva sempre dar atenção ao swing, a parte rítmica da coisa, a gente deve sempre se lembrar das prioridades melódicas. E por vezes a gente vai ver, então, por conta disso, 2 ou 3 vozes tocando melodias dentro dos outros acordes, dos outros naipes. Você deve manter ainda uma escrita simples e direta quando você for escrever dessa forma, evitando preencher tudo que é pausa ou passagem, porque às vezes ao invés de acrescentar interesse, isso pode acabar distraindo os ouvidos do material melódico principal. A gente vê um exemplo desse tipo de tratamento que combina esses naipes no próximo exemplo. Quando a gente trabalha com blocos combinando naipes, a gente pode e deve usar voicings fechados para obter um som mais colado, um grande bloco de metais. Você deve buscar harmonias acessíveis e buscar trabalhar os metais e os saxes paralelamente, conforme a gente vê no exemplo a seguir.
próximo exemplo, a gente vê mais um grande bloco com a melodia tocada por 5 instrumentos diferentes. A gente vê como os graves ficam confortáveis para o barítono e para o trombone, enquanto que as vozes internas também ficam fáceis de serem tocadas pelos 4 trompetes. Embora muitas vezes a gente associe grandes sonoridades a regiões extremas, esse exemplo mostra bem que muitas vezes 2 oitavas já são suficientes. E no próximo arranjo a gente vai ver ainda um outro tipo de tratamento. Ainda que a gente continue trabalhando com essa palheta completa, a gente pode escrever separando em 2 conjuntos distintos. A gente vai ver que os trompetes tocam as melodias em uníssono, que são respondidas pelos saxes, fazendo uma contramelodia. E esses são escorados harmonicamente pelos trombones. Depois de 8 compassos, os trombones se juntam aos trompetes, formando um grande bloco, enquanto que o sax mantém a contramelodia. Finalmente, os metais concluem os últimos 16 compassos em uma frase em uníssono. Esse tipo de tratamento possibilita a utilização de cores e possibilidades de cada naipe dentro do contexto da sua unidade sonora, um grande grupo de metais. Uma outra forma, uma outra possibilidade de escrita é o que a gente vai ver nos 4 primeiros compassos da ponte do próximo exemplo. Os trombones, eles se mantêm com poucas mudanças, enquanto os trompetes vão fazendo um contorno melódico. Quando a gente usa esse recurso, a gente pode ter um resultado sonoro satisfatório e, ao mesmo tempo, manter um determinado nível de dificuldade relativamente baixo. Por isso que ele também é um bom recurso quando a gente tem que escrever para orquestras de estudantes, o pessoal um pouco sem prática. A passagem do exemplo que a gente vai escutar termina com os metais tocando a melodia em uníssono, enquanto os saxofones fazem o acompanhamento harmônico. Escrever nas regiões mais graves pode apresentar vários problemas, mas também algumas soluções. A gente deve dobrar as notas graves do trompete para dar suporte e clareza e deve evitar que as notas de base da harmonia, normalmente terça e a sétima, também fiquem numa região muito grave. E às vezes você pode ainda ter que sobrepor a linha do trompete com o sax alto, e isso é um procedimento também comum, bastante recorrente. O próximo exemplo mostra um conjunto que combina algumas das técnicas que a gente viu aqui num único chorus. É basicamente um chorus que antecede esse discurso final do tema. Conforme eu já falei antes agora, algumas das notas graves elas foram dobradas e ao fazer isso a gente deve prestar atenção ao balanço dos instrumentos para que certas notas do acorde elas não pesem demais. Esse exemplo se escora num tratamento flexível da melodia, baseado num feeling binário, e quando o conjunto atinge a ponte, vocês vão ver que o baterista ele fica um pouco mais livre, de forma mais independente ele toca, dando suporte ao discurso da galera durante esses 8 compassos. Aí os flugels e sax vão tocando uma melodia fácil e uníssono, com trombones, saxofones, que sobram e vão fazendo uma pirâmide, um acorde de sétima, baseado em ciclo de quinta. Tudo isso vai criando uma dissonância leve. Tudo isso é um recurso bastante efetivo, conforme a gente vai conferir agora no exemplo a seguir.
Você pode obter sonoridades grandes, amplas, escrevendo, como a gente já viu, voicings abertos em andamentos médios ou lentos. Esse material melódico usado aí no final do chorus do próximo exemplo imprime bastante energia e senso de pulso constante. A gente vai ver que depois dos 8 compassos fazendo bloco, os metais começam a tomar caminhos independentes para se juntarem depois, no final, numa espécie de recapitulação bastante intensa do material. Esse tipo de voicing ele não se adapta tão bem em andamentos mais livres, porém ele combina perfeitamente com esse tipo de jazz um pouco mais descontraído. Às vezes a gente pode receber encomendas de arranjos para grupos de instrumentações opcionais ou limitadas. Sendo assim, você deve tomar ainda mais cuidado com as suas escolhas. Dependendo da proposta, você já pode obter uma boa sonoridade de metais com apenas 2 trompetes e um trombone. Como um segundo passo, por exemplo, você poderia acrescentar 3 saxofones e, finalmente, completar esse conjunto com os instrumentos que sobrarem. Os intervalos e regiões, claro, eles podem acabar sendo um pouco mais limitados, mas isso é inevitável. E as instrumentações menores do que 3 metais e 3 saxofones, mais a base rítmica, elas podem ser consideradas como um conjunto. Escrever para esse tipo de instrumentação pode criar dificuldade nas distribuições das vozes, e a gente então deve prestar atenção aos pontos mais delicados e procurar reforçar as vozes para atingir os nossos resultados, já que não existem regras para quando a gente escreve para instrumentações assim mais livres e abertas. E ainda que as surdinas não sejam tão usadas quanto no período das big bands, elas sempre podem ser úteis e injetar novas cores que são indispensáveis e muito bem-vindas em qualquer arranjo. Você pode explorar um som cool, um som um pouco mais distante, meio misterioso, usando a surdina Harmon, ou você pode explorar um som um pouco mais melodioso, usando a surdina Bucket, e embora não seja uma surdina, você pode criar dinâmicas instantâneas, por exemplo, utilizando o plunger. E por fim, você pode usar também as surdinas Cup, o copinho, que é uma ótima forma também de mixar trombones com clarinetes ou saxofones. Bom, lembre-se ainda de manter as passagens com surdina em regiões moderadas e não se esqueça também que os instrumentistas, a gente tem que sempre lembrar disso, eles precisam de um tempo suficiente para trocar de surdina. Vamos ouvir um exemplo que a gente usou dos trombones. Aqui a gente usou agora nesse episódio, só que agora a gente vai prestar atenção a esse trecho, ao uso das surdinas.
Bem, esse foi mais um episódio dessa série que vai avançando e avançando e vai expandindo os nossos conhecimentos, adentrando o universo de arranjos e orquestrações. Se você gostou, você pode compartilhar esse episódio, você pode, se não estiver inscrito, se inscrever no canal e você pode ainda participar desse canal, ajudar a construir o canal de música que você deseja aqui na web. Pode fazer isso através dos comentários, mandando suas críticas, comentários, sugestões de pauta para esse que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a internet. Mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado, bons estudos e até uma próxima.